Olá, mulher! Você já passou pela situação de alguma vez aí na sua vida travar a coluna? Você estava numa posição que quando você foi levantar, você sentiu aquela fisgada na sua coluna lombar? Ou até em algum movimento ficou difícil de você fazer porque você não conseguia praticamente se movimentar, congelou o corpo, ficou do que a gente chama de coluna travada. Já aconteceu com você? Então hoje é o tema da nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre travei a coluna. E agora, o que eu faço? Se eu estou com a coluna travada, o que eu faço? Olha só, seja muito bem-vinda, mulher. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. E olha só, eu sou a Vanessa, eu sou fisioterapeuta e a minha missão de vida é ajudar as mulheres a viverem sem dor, tendo uma vida com liberdade de movimento, podendo, sem ficar dependendo de remédio, né? Sem ficar dependendo de medicação para dor, podendo se mover com liberdade. E isso acaba não acontecendo com quem tem essas crises frequentes de coluna, quando você tem a coluna que vive travando, porque algumas mulheres passam sempre por essa situação, sempre estão aí com a coluna travada. E olha só, antes da gente começar a nossa live por aqui, antes da gente começar o nosso conteúdo, eu quero saber se você que está aqui me assistindo hoje, se você é casulo ou se você é borboleta. O que é casulo e o que é borboleta? Olha só, é uma maneira carinhosa que eu encontrei de chamar as minhas seguidoras e as minhas alunas. Então, se você é minha seguidora aqui do Facebook, aqui do Instagram ou aqui do YouTube, você é casulo. Então, aí você comenta aqui pra mim, casulo. Agora, se você é minha aluna lá do MPO, né? Pra você que ainda não sabe, eu tenho um método completo focado na eliminação de dores, que é o MPO. Então, quem é minha aluna lá do MPO, eu chamo carinhosamente de borboleta. Então, conta aqui pra mim se você é casulo ou se você é borboleta. Então, na nossa live de hoje, o tema vai ser travei a minha coluna. E agora? O que eu faço, Vanessa? Tô com a coluna travada. Tô vendo aqui que tá chegando vários comentários de mulheres, inclusive, que estão falando pra mim aqui que estão com a coluna travada e que precisam de ajuda. Então, ó, fica comigo até o final, que eu vou te dar dicas importantes do que você tem que fazer quando você está com a coluna travada, quando você já travou, já passou por essa crise de coluna, mas você não quer travar de novo, né? Imagino eu que você quer ter aí uma vida com bastante mobilidade, sem ficar aí poupando seus movimentos, sem ficar calculando os movimentos que você faz por conta das dores nas costas. Então, fica aqui comigo até o final, que nessa live aqui eu vou te dar orientações importantíssimas, combinado? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que eu quero saber é se você que está me assistindo aqui hoje, se você já travou a tua coluna. Conta aqui pra mim. Tô vendo aqui comentários chegando, estou travada há 7 dias, já travei a minha coluna algumas vezes, vivo travando a minha coluna. Então, ó, essa live aqui vai ajudar muita gente. Pra gente conseguir ajudar ainda mais mulheres, clica aqui embaixo no compartilhar, nesse aviãozinho que tá aqui, e aí manda pra sua amiga que sente dor nas costas, pra ela poder assistir essa live aqui também, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é travar a coluna, né? O que uma pessoa quer dizer, o que acontece no corpo quando a gente trava a coluna. Travar a coluna é um nome mais popular, como a gente conhece mais popular assim, é a contratura da coluna. O que acontece? O que é uma contratura então? Veja só. Quando uma musculatura, quando a gente vai fazer um exercício, por exemplo, um exercício de força aqui, um exercício de bíceps, um movimento aqui de braço para fortalecer essa parte aqui. Por exemplo, a gente está fazendo uma contração muscular. Então, meu músculo, ele contrai e ele relaxa. Ele contrai e ele relaxa. Ele contraiu aqui e ele relaxou na hora que eu estiquei o braço. Contraiu e ele relaxou. Quando eu tenho uma contratura, é uma contração que ela não soltou. Então é como se fosse comparado a uma cãibra, sabe? Já teve alguma cãibra aí na tua vida? Com certeza já, né? Todo mundo já teve alguma situação de cãibra. Então a contratura, ela acontece quando o músculo se contrai todinho ali e ele não consegue relaxar, ele não consegue esticar.
e ele não consegue relaxar. É isso que acontece quando você tem esse travamento na coluna. Quando você trava a coluna, é isso que acontece. Uma contração que ela não voltou. E aí, o que acontece quando a gente trava a coluna? Se essa musculatura tá ali contraída, a gente mesmo... Desculpa. A gente mesmo, é difícil a gente conseguir relaxar essa musculatura, tá? A gente tá lá com a musculatura dura, contraída, totalmente presa, mas a gente não consegue fazer nada para aquilo se solte, né? É assim que acontece, não é? Conta aqui pra mim. E aí, você pode estar me perguntando, né? Poxa, mas e aí, Vanessa? Se eu travei a minha coluna, eu vou ficar assim para sempre? Essa musculatura vai ficar ali contraída e ela nunca mais vai voltar? Não, não é assim que funciona. A gente consegue sim soltar, relaxar essa estrutura que está ali contraída para que você não viva travando, para que você não fique sempre ali com a coluna dura, com a coluna travada e o movimento do corpo fica limitado. Por quê? A primeira coisa que acontece quando a gente está com a coluna travada é que os movimentos do nosso corpo, eles ficam mais restritos. Então, por exemplo, se você precisa baixar para frente, é completamente impossível, né? Se você vai lá amarrar um tênis, super difícil. Quem está com a coluna travada, por exemplo, se está de pé e vai colocar uma calça, vai vestir a calça jeans. Na hora que levanta a perna ali, só o movimento de levantar a perna, como acaba puxando a coluna junto, que já está totalmente contraída, fica um movimento desconfortável. Ou então, tem aquelas pessoas que quando travam a coluna, ficam até meio inclinadas para frente, né? Pode ser que já tenha acontecido com você. Quando você está com a coluna travada, o seu corpo, o seu eixo ali, o seu equilíbrio, ele acaba mudando, você acaba jogando o peso do corpo para frente, porque a musculatura fica ali toda dura, toda travada. Algumas pessoas também têm aquele travamento que fica meio assim, ó, pro lado. Às vezes acontece também, numa crise de coluna, dependendo do movimento que foi realizado, dependendo do que você fez que causou ali essa contratura nos músculos das costas, pode ser que você fique ali meio inclinada ou meio rodada, sabe? A postura do nosso corpo, ela vai toda se adaptando, porque aquela musculatura está totalmente contraída. Normalmente, quando a gente tem essas contraturas, elas acontecem mais em um lado ali da coluna. Normalmente, ela não pega os dois lados da coluna. Normalmente, a gente pensa assim, ó, fui lá, fiz algum movimento, tal, travei a minha coluna, tá doendo do lado direito, né? É assim que acontece. Sempre vai pegar mais um lado. E essa contratura também, essas crises de dor, essa travada, em alguns casos, ela também pode irradiar para a perna. Aí, quer dizer que, além dessa contratura que aconteceu ali, desse músculo que se contraiu, ele também pode estar ali, como ele contraiu, ele pode ter dado uma apertadinha ali no nervo ciático e aí você começa a sentir uma dor que não fica tão só localizada na região da lombar. Às vezes, essa dor, ela pega um pouco do glúteo, ela pega um pouco da perna e às vezes pode até acabar pegando o nervo ciático. Mas fica assim para sempre? Não, não fica assim para sempre, tá? Só que a gente consegue destravar essa coluna? Consegue, a gente consegue. Existem movimentos específicos e algumas coisas que a gente pode fazer até em casa mesmo para a gente conseguir liberar essa musculatura, para que a gente consiga destravar a nossa coluna sem fazer nada que coloque sua coluna em risco, tá? Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que quando acontece essa contratura na coluna, você não precisa ficar pensando assim, poxa, tô com uma contratura na minha coluna, tô com a minha coluna travada. Isso quer dizer que eu tenho uma lesão muito grande, que eu tenho algum problema na minha coluna muito grave. Não, tá? Pode ficar tranquila que não quer dizer isso. A contratura, quando a gente trava a coluna, a gente trava por um único motivo. Porque o nosso corpo, ele quer nos proteger. Poxa, Vanessa, mas como assim, né? Você tá falando pra mim que eu tô com uma dor no meu corpo, uma contratura que tá aqui terrível, eu tô sentindo queimação, essa dor tá me atormentando e você fala que isso tá acontecendo pra me proteger? Sim. Vou te explicar por quê. Olha só, quando a gente tem uma musculatura que ela se contrai pra
proteger a sua coluna de uma lesão. Então, a sua coluna teve ali, passou por algum momento de algum estresse, algum movimento que foi brusco, algum movimento que você fez ali, meio que um movimento meio errado. A gente já vai falar mais sobre isso, sobre os movimentos que causam essa travada na coluna, mas foi uma situação que aconteceu com o seu corpo e o seu corpo, para não gerar uma hernia de disco, para não aumentar uma lesão ali, o que ele fez? Ele fez o que ele podia. O que ele podia fazer naquele momento? Ele pegou e falou assim, galera, todos os músculos pequenininhos que estão ali em volta das costas, vamos todo mundo contrair todinho ali para não aumentar essa lesão, para não gerar uma lesão. Então, se você já tem uma hernia de disco, se você tem uma artrose, se você tem um escorregamento de vértebra, se você tem uma espondilolistese, se você tem uma espondilite, uma espondilose, se você tem uma... Deixa eu tentar lembrar aqui de várias patologias de coluna. Se você tem um bico de papagaio, por exemplo, qualquer que seja o motivo da sua dor na coluna, se você já tem alguma patologia que já foi identificada ali, se você já fez algum exame, já sabe o que você tem, o seu corpo está ali contraindo todinho para que essa lesão não aumente, não progrida. E ele também tá ali protegendo para que se você não tem nada, mas de repente foi só uma crise, né? Às vezes foi só a musculatura ali que contraiu, né, para tentar te proteger, mas não que você vai fazer um exame e vai dar ali que você tem uma hernia de disco, que você tem uma protusão, que você tem um abaulamento. Não, é só na tentativa de se proteger mesmo que esse corpo vai lá e contrai, entendeu? É isso que acontece quando você trava a sua coluna. Então é ruim travar a coluna? Não, não é ruim. Tô falando que é bom? Não, não é bom, porque a dor não é boa, né, gente? A sensação de travar a coluna, quem já travou a coluna sabe que a sensação não é nada boa, mas é uma tentativa do seu corpo de se proteger. Então é importante que você entenda isso, porque às vezes a gente fica morrendo de medo, né? É isso que acontece, a gente fica morrendo de medo porque de repente travou a coluna uma vez e aí a gente fica pensando, poxa, mas não posso fazer movimento nenhum, né? Se eu tenho a coluna que sempre vive travando, eu tenho que calcular os meus movimentos a partir de agora, porque se eu fizer qualquer coisa errada ali no meu dia a dia, essa coluna corre o risco de travar de novo. E não é isso, tá? Então entenda, espero que tenha ficado claro que não se preocupe. Travou? Agora a gente tem que pensar o que a gente vai fazer, primeiro para destravar e depois pensar no que a gente vai fazer para a gente evitar esses travamentos frequentes na coluna. Combinado? Então, por que eu vivo travando? Qual que é o motivo, né? O que acontece que eu travo a minha coluna? Às vezes, do nada, assim, eu tô sentada, na hora que eu levanto, eu travo as minhas costas. É assim, ó. A nossa coluna, ela trava por 3 principais motivos, tá? Então, fica bem atenta a isso para você conseguir já pensar aí no seu dia a dia o que você pode estar fazendo e o que você pode evitar para que esse travamento ele não seja frequente. Primeiro motivo, por algum esforço. Então, se você não está acostumada a pegar algum peso, se você não está acostumada a fazer algum tipo de movimento, não sei, às vezes é uma coisa mais esporádica, você nunca faz aquele movimento no seu dia a dia, e aí por não estar acostumada a fazer, o seu corpo, quando ele é colocado ali à prova para tentar fazer aquele movimento, como ele não tem um preparo, ele pode ir lá e contrair. Na tentativa de proteger, o corpo não sabe o que vai acontecer. Ele vai lá e se contrai. Então, esse é o primeiro motivo, por conta de algum esforço que você não está acostumado a fazer. O segundo motivo é por conta de alguma sobrecarga. E essa sobrecarga acontece muito quando a gente tem alguma sobrecarga mecânica ali na nossa coluna. Então, se a gente tem um movimento que a gente não faz e a gente tem já alguma alteração na nossa coluna. Por exemplo, eu tenho lá o meio das minhas costas que é muito duro, eu nunca faço exercício para aquilo, então as vértebras ali, elas não se movem o quanto elas deveriam se mover, ou então o meu quadril, eu fico o dia inteiro sentada, então por conta da falta de movimento daquela articulação do quadril, ele pode gerar uma compensação e sobrecarregar minha coluna lombar.
por alguma postura, por exemplo, que se você faz algum esforço repetitivo no seu dia a dia, alguma coisa que te exija ficar muitas horas na mesma posição, fazendo movimentos repetitivos e que isso vai deixando o seu corpo mais cansado, mais sobrecarregado, pode ser esse o motivo. Terceiro motivo é por fazer algum movimento brusco. Às vezes é um acidente mesmo, né, gente? Às vezes você não está preparada para alguma coisa e, não sei, alguém está segurando o cachorro no colo. Já aconteceu isso com uma aluna minha. Ela estava segurando o cachorro no colo. Aí o cachorro dela foi pular. Na tentativa de tentar segurar o cachorro, ela fez um movimento brusco ali para baixar, travou a coluna ali na hora. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas três coisas. Com esforço demais, que a gente não tem preparo físico para aquilo. A gente tem que tomar cuidado com as sobrecargas que acontecem quando a gente tem alguma falta de movimento ali na nossa coluna ou então no nosso quadril, como é o caso da lombar. E também por conta dos movimentos bruscos, tá? Então, esses são os motivos que deixam a sua coluna travada. Esses são os maiores motivos. Pode acontecer também, no caso de se você tiver alguma lesão, pode acontecer. É mais difícil? É mais difícil, mas pode acontecer também, tá? Mas os principais são esses três. E o que eu posso fazer, então, quando eu estou com a coluna travada? Antes de responder isso, eu quero que você, mulher, comente aqui pra mim o que você já tentou fazer. O que você já tentou fazer quando você estava com a coluna travada, quando você trava a sua coluna. O que você já tentou fazer? Conta aqui pra mim. Fico curiosa para saber quais são as medidas aí imediatas que vocês estão fazendo, só para ver se vocês estão acertando ou se vocês estão errando na hora de tentar destravar essa coluna. Comenta aqui pra mim. Já vi um erro aqui, hein? Já vi um erro, já vou falar sobre ele, tá? Muita gente errando, muita gente errando. Então, ó, vamos lá. Vou responder para vocês aqui. A gente tem 4 medidas que a gente pode fazer quando a gente tá com a coluna travada, tá? E tem um movimento que é um movimento proibido, tá? Sabe qual é? Quem me acompanha aqui, quem é minha aluna, aliás, né? Quem é borboleta sabe. Aí comenta aqui, quem é borboleta não pode errar, hein? Ó, vamos lá. As 4 medidas são: primeira medida, você pode tomar um banho quente, tá? Porque a água quente, ela tem ali o benefício, né, de aumentar aquele aporte sanguíneo no local. Então eu vou aumentar o sangue naquela região e aí isso vai fazer com que o meu corpo ele relaxe. Então a minha musculatura ela vai ficar mais relaxadinha, ela vai ficar mais soltinha. Então, primeira coisa que você pode fazer, tá com a coluna travada? Toma um banho quente. Se você conseguir, se for confortável para você, tenta levar uma cadeira lá embaixo do seu chuveiro e aí você deixa a água bem quentinha caindo de preferência no local da dor, no local que você está sentindo que está travado. Você pode fazer isso, tá? É uma medida super simples, super tranquila. Quem tem banheira em casa também, fica lá, liga a banheira, deixa bem quentinho. Se tiver hidromassagem, então sensacional, deixa lá que essa musculatura vai relaxando. Uma outra coisa que você pode fazer também, a segunda medida imediata, é você fazer então uma bolsinha de água quente, uma bolsinha de sementes. Vou até ensinar aqui como é que faz para você fazer uma bolsinha de semente, tá? É super fácil, super simples. Se você não tem uma bolsinha de água quente, você pode fazer assim. Você pega uma fronha aí da tua casa e aí você vai pegar e colocar dentro dessa fronha, pode ser arroz, pode ser se você tiver alguma outra semente, se você tiver painço, sabe? Comida de passarinho, pode colocar também. Você coloca lá dentro dessa fronha esses grãozinhos e aí você vai dar uma enroladinha nele e aí você vai pegar e vai colocar no micro-ondas. Deixa lá no micro-ondas, deixa esquentar uns 2, 3 minutinhos ali, porque isso você vai colocar em cima do local que você tá sentindo dor. Por quê? Você vai sentir ali
que tem uma parte da sua coluna que não é na coluna, tá? Não é no meio, é na musculatura do lado, que ela fica mais durinha. Às vezes você até sente ali uma bolinha, uma tensão ali, essa musculatura tá toda contraída. Você vai pegar e você vai deixar essa bolsinha quente em cima desse local para dar uma relaxada, para dar uma aliviada, para dar uma soltada mesmo nessa musculatura. Terceira coisa que você pode fazer aí, quando você estiver com a coluna travada, é mover duas partes do seu corpo, tá? Que são peças-chaves para a gente conseguir destravar a coluna. Às vezes, a gente tem a impressão de que, tô com a coluna travada, então eu vou fazer o quê? Vou mexer na minha coluna para eu tentar destravar. Tem gente que tenta até estalar, tentar alongar. Não faça isso, tá? Não faça isso. Você vai pegar e você vai mover o seu quadril e você vai mover ali as outras partes da sua coluna. Como que eu movo o meu quadril? Ó, já postei várias dicas aqui no Facebook, no Instagram, com alguns exercícios para o quadril. Você pode pegar essas dicas e fazer alguns desses movimentos para você dar uma lubrificada ali no seu fêmur, relaxar, porque a estrutura do nosso quadril é muito próxima da coluna lombar e não tente mexer na sua lombar nesse primeiro momento, porque vai ser mais dolorido. Vai ser um movimento que vai causar dor, então vai te incomodar. Então move as pernas, move ali o seu quadril. Outra coisa que você pode mover também, então, são as outras partes da sua coluna. Poxa, Vanessa, mas a minha lombar não é uma lombar só? Faz parte da coluna? Faz. A nossa coluna é um todo, né? A gente começa aqui na cervical, na base do crânio aqui, a gente já tem a nossa primeira vértebra da cervical. E ela termina lá embaixo, lá no cóccix. Então você pode mover sua cervical, você pode mover aí seu pescoço, você pode mover o meio das suas costas, a coluna torácica. Você pode mover o sacro, que é aquele ossinho triangular ali que fica no meio do bumbum. Então, o cóccix a gente não vai conseguir mover muito bem porque ele tá ali conectado com o sacro e ele é mais fundido, ele é grudadinho. Mas se você estiver fazendo movimento no sacro ali, você também vai conseguir melhorar o cóccix também, tá? Mas você pode mover então todas essas outras partes da sua coluna e deixar a sua lombar parada nesse primeiro momento, porque mexer na lombar, no momento que ela tá ali toda contraída, ela vai tentar contrair de novo, né? Ela vai tentar sempre se proteger. Então, nos primeiros dias, evite isso. Mova essas outras articulações. Outra coisa, preciso falar disso, né? Porque eu vi aqui nos comentários. Algumas pessoas responderam aqui pra mim que elas alongam quando elas sentem dor na lombar. E esse é um grande problema. Esse é um grande problema quando você tenta alongar. Lembra que eu falei que tem um movimento que é proibido? É proibido fazer alongamentos quando você está em crise de dor na coluna lombar. Sabe por quê? Você já ouviu falar isso? Comenta aqui pra mim nos comentários se você fazia isso, se você fazia esse movimento proibido, você alongava a tua coluna quando você estava em crise de dor na lombar? Escreve aqui que eu quero saber. Várias pessoas? Então, por quê? O que acontece? Às vezes a gente pensa que alongamento salva a vida, né? A gente pensa assim, poxa, se eu fizer um alongamento ali vai melhorar. Só que não, lá, fiz e piorou. Várias pessoas comentando, fiz e piorou. Eu fiz, tentei fazer alongamento e ficou pior. Pensa assim, ó, se tá tudo contraído, quando eu faço um alongamento, eu vou tentar esticar. Se eu vou tentar, tá tudo ali grudadinho, tá tudo ali. Imagina um novelo de lã, tá tudo ali assim. E aí se eu vou tentar esticar, eu vou fazer uma tensão maior e a tentativa ali daquela musculatura vai ser contrair de volta. Então eu vou aumentar a minha crise de dor se eu tiver com a coluna travada, for lá e fazer um alongamento. Então não faça isso. Se você estava fazendo isso, é esse um dos motivos que a sua coluna vive travando. Lá, eu sempre faço alongamento. Se você está falando que você sempre faz alongamento, isso quer dizer que você vive travando a coluna, não é? Por quê? Se funcionasse fazer alongamento, você não travava mais. Concorda comigo? Faz sentido?
Mas é que acontece isso mesmo, né? A gente sempre tenta fazer um alongamento achando que é o alongamento que vai ajudar a gente. Mas agora, a partir de agora, você já sabe, tá? Não adianta alongar a coluna, vai piorar a sua dor e vai te gerar uma sensação aí de inflamação muito maior na sua musculatura. Então, não faça isso. Deixa eu ver os comentários. Ok. E aí, Vanessa, em quanto tempo que a minha coluna melhora? Em quanto tempo que uma coluna que está travada consegue melhorar, consegue recuperar ali, se reabilitar? O que acontece? Eu posso pensar que algumas pessoas vão demorar alguns dias, outras pessoas vão demorar algumas semanas, tá? E eu posso fazer uma massagem, ali aqui, boa. Posso fazer alguma massagem para soltar? Pode. Não no primeiro momento, porque você vai estar dolorida. Então, no primeiro momento, você vai estar com a sua musculatura mais dura. Se eu tentar ficar soltando muito ali, eu posso gerar uma inflamação maior. Porque uma massagem, eu vou aumentar ali muito o sangue daquela região, só que eu vou estar dando um estímulo muito grande para aquela musculatura que está machucada. Funciona diferente do que quando eu coloco uma bolsinha quente. Coloco uma bolsinha quente, eu vou aumentar ali, vai ficar durante um tempo e vai dar uma relaxada. Agora, se eu ficar fazendo uma massagem, a massagem a gente não vai conseguir medir muito quanto que a gente vai estar apertando daquela região. Mas você pode massagear, por exemplo, os glúteos, você pode massagear as pernas, você pode massagear a frente do seu quadril, isso pode ajudar também, tá? Como eu sei que eu estou melhor? Como que eu sei que eu estou melhorando a minha coluna? Ó, a primeira coisa é que os movimentos, eles vão voltando. Então, uma vez travada, não quer dizer que você vai ficar com os movimentos limitados. Não, passado aquela crise, a sua coluna vai voltar a se movimentar de novo. Isso é muito bom. Só que a gente precisa evitar os travamentos. E como que eu faço isso? A nossa coluna, ela tem ali, a nossa coluna é feita de ossos, né? Mas em volta da nossa coluna, a gente tem a nossa musculatura. Tem músculos que são muito pequenininhos, muito profundos e que precisam fazer exercícios específicos para que eu consiga estabilizar a minha coluna. Para eu estabilizar a minha coluna também, não adianta só eu fazer exercícios para fortalecer as minhas costas. Eu preciso fazer exercícios também para eu melhorar a mobilidade da minha coluna, para eu melhorar os movimentos da minha coluna. Minha coluna, ela se movimenta, igual a sua também, a coluna de todo mundo, ela se movimenta para frente, ela se movimenta para trás, ela inclina para o lado e ela gira, tá? Ela faz todos esses movimentos, flexão, extensão, inclinação e rotação. E você precisa ter todos esses movimentos aí fáceis. Você tem que ter essa mobilidade no seu corpo, porque a partir do momento que você perde essa mobilidade da tua coluna, você está muito mais sujeita a ter esses travamentos de coluna. Então eu preciso ganhar de volta os movimentos e eu preciso também ter uma estrutura forte. E toda a nossa parte de tronco, a parte de pernas, a parte de cintura escapular, tudo isso, nosso corpo é totalmente conectado, então tudo isso vai influenciar para que você tenha uma coluna saudável, uma coluna sem dor, uma coluna que não viva travando, né? Para você não ter aí essa coluna que vive travando. E olha só, quinta-feira eu te espero aqui de novo. Quinta-feira a gente tem a nossa aula ao vivo, às 8h30 da noite. E na live de quinta-feira, na nossa aula, a gente vai fazer uma aula prática para dores no pescoço. Então você não pode perder, tá? Clique em compartilhar e manda lá para sua amiga. Beijo, tchau!